Mais 2 prédios ocupados no centro de São Paulo vão ter que ser interditados pela prefeitura. As famílias serão removidas. 75 edifícios passaram por vistorias e as condições encontradas foram divulgadas somente agora, gente. 51 imóveis, prédios, casas, alguns galpões. Os endereços, que são um retrato da falta de moradia popular na maior cidade do país, se concentram principalmente no centro de São Paulo. A maioria escolhe a região por causa da oferta de emprego e transporte público. 11 mil pessoas, de mais de 3.550 famílias, vivem em ocupações. Diante das condições precárias desses locais, a prefeitura fez um pente fino nos prédios. E agora concluiu a força-tarefa que realizou vistorias entre os dias 7 de maio e 14 de junho, e que começou depois de uma tragédia. O calendário da luta por moradias na capital foi marcado pela madrugada do dia 1º de maio. Largo do Paissandu, edifício Wilton Paes de Almeida. Por volta de 1h30 da manhã, o incêndio que começou no 5º andar se espalha rapidamente. Famílias são tomadas pelo desespero. Pouco antes das 3 horas da manhã, a estrutura entra em colapso e desaba. 372 pessoas de 142 famílias viviam no local. O trabalho de buscas dos bombeiros durou quase 2 semanas. 1.700 homens da corporação atuaram 24 horas por dia. 7 pessoas morreram. 2 continuam desaparecidas. Sem ter para onde ir, as famílias ocuparam a praça. Baseada em um cadastramento anterior, a prefeitura diz que identificou os moradores, que passaram a receber auxílio moradia. Todas as famílias que residiam no Wilton Paes já receberam atendimento da prefeitura através do auxílio aluguel. Mas 3 meses depois do desabamento, 150 pessoas ainda estão na praça. Instaladas em barracas, vivem de doações. Elisete faz parte de uma família de 11 pessoas. Quando teve o cadastro, eu não estava aqui, eu viajei. Eu estava já aqui no acampamento, mas eu não estava no dia do cadastro. Quando eu voltei, eu fiz um novo cadastro, mas até hoje não me chamaram. Lilian tem 7 filhos com idades entre 1 e 12 anos. Diz que morou no 3º andar durante 7 meses, mas estava fora do cadastramento, feito antes dela se mudar. Falaram que vão levar a gente para um alojamento até dia 10. Indicaram qual alojamento é esse? Diz que era perto do Armênia. Perto do Armênia. Vocês estão aguardando? Nós estamos aguardando. Para você um alojamento é melhor do que... É melhor do que ficar na rua. É melhor do que ficar na rua. Já a Ana Paula foi e voltou para cá. Ela conta que teve o benefício cortado depois da primeira parcela. Eu era moradora do prédio e morava no 6º andar. Eles cortaram muita gente que era do prédio e quem não era do prédio, que não tem nada a ver, recebe R$400. E nós que morava no prédio não recebe. O secretário de Habitação afirma que a situação no Largo do Paissandu é delicada, mas as famílias que estão por lá não eram moradoras do prédio que desabou. As famílias que estão ainda na praça são famílias de outras ocupações ou moradores em situação de rua, que estão ali de uma maneira que a gente reconhece que eles têm o direito de estar lá lutando por moradia. Agora, a prefeitura tem sistematicamente, todos os dias, abordado aquelas famílias e oferecendo outros tipos de atendimento, principalmente na rede socioassistencial do município, nos abrigos, nos CTAs. Após o incêndio, a prefeitura criou o grupo para vistoriar as ocupações no centro de São Paulo. Dos 75 prédios, 51 tinham moradores. A situação mais crítica foi encontrada na Rua do Carmo, na Sé, no prédio que ficou conhecido como Caveirão. Estas fotos mostram o interior do edifício, onde moravam 79 famílias. Ele foi desocupado no dia 11 de julho. Vou ter que fazer bico, vou ter que me virar, né? Trabalhar para tirar de dentro de casa, né? Da boca dos meninos, o que eu não pagava aqui. Agora eu vou ter que pagar para poder diminuir, vai diminuir a renda, né? Digamos assim, já deu uma renda curta. Uma bomba relógio no coração da cidade. Às vezes nós somos vistos até como vilões de ter que desabitar um espaço desse, mas para onde essas pessoas vão? Para um lugar onde elas não corram o risco de morrerem soterradas. Mais 2 prédios vão ser interditados nas próximas semanas. A prefeitura vai notificar as famílias e encaminhá-las para a rede de acolhimento. Os endereços dos edifícios não foram divulgados para não alertar os moradores.
principal risco identificado nessas ocupações são questões relativas a incêndio, rota de fuga das famílias, existência de acúmulo de material inflamável. Então, sempre são assuntos relativos à questão de incêndio. De estrutural, nenhum dos edifícios foi identificado o risco de colapso da estrutura. Além das interdições, outros 3 prédios devem ser fechados parcialmente para reformas. Dos 51 prédios ocupados, 35 são particulares e 16 são públicos. 11 devem ser destinados para moradia popular e 10 estão em processo de reintegração de posse. Os 27 restantes devem passar por reavaliação. Além da vistoria técnica das ocupações, a Prefeitura fez um levantamento das características das pessoas que vivem nelas. 86% têm população idosa. 6 em cada 10 ocupações abrigam pessoas com algum tipo de deficiência física ou mobilidade reduzida. E em mais da metade existe a presença de estrangeiros. A Força Tarefa também identificou os prédios ocupados por movimentos de moradia. Tem os movimentos de moradia que são organizados e que têm participado sistematicamente no município através dos conselhos que nós temos, Conselho Municipal de Habitação, por exemplo. E tem um segundo grupo menor, que são grupos não organizados ou organizados de maneira a explorar justamente essa extrema vulnerabilidade das pessoas e o déficit de moradia numa cidade tão grande como São Paulo. Foi a denúncia que surgiu no caso do Wilton Paes, em que líderes foram acusados de explorar os moradores. A esperança de quem vive nas ocupações é finalmente ter um espaço para chamar de lar.